Mateus capítulo 7, versículo 15 a seguir, está escrito assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém. Senhor, essa tua palavra que foi lida, nesta noite será aplicada aos nossos corações. Que o Senhor venha falar profundamente conosco, através da mesma, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O tema dessa passagem, desse estudo de hoje, né? Podemos dizer assim, é o falso profeta e o falso crente. O falso profeta e o falso crente. Estamos falando aqui de duas coisas. Jesus ensina que nós não podemos ter um julgamento precipitado sobre a salvação de ninguém. Está lá em Mateus 7, do 1 ao 6. Depois ele nos ensina que nós devemos fazer um julgamento com base na oração, nos estimula a orar, do versículo 7 ao 12. E depois ele ensina que nós devemos julgar entre o caminho estreito e o caminho largo, versículo 13 e 14. E agora ele está nos ensinando a discernir os falsos profetas e os falsos crentes. Então veja bem, ele vai ensinando a discernir através da oração o caminho largo e estreito e agora os falsos crentes, os falsos profetas. Como nós discernimos tais pessoas? Jesus inicia com uma advertência, dizendo: tenham cuidado, acautelai-vos. Acautelai-vos significa tenham cuidado, fiquem atentos. É como se ele dissesse assim: coloca a barba de molho, fica esperto. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Inicia falando sobre os falsos profetas e ele usa duas figuras de linguagem para descrever os falsos profetas. Ele primeiro diz que os falsos profetas são como ovelhas em pele de lobo. E depois diz que são como árvores mais ou árvores infrutíferas. Então, primeiramente, Jesus diz que os falsos profetas apresentam-se disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, e algumas versões diz devoradores. Aqui essa versão revista atualizada diz roubadores. Porque a primeira característica de um falso profeta, e a gente tem vários falsos profetas na Bíblia, né? Eu me recordei aqui agora de que quando Jeremias estava profetizando, né, contra o rei e denunciando o pecado de Judá,
dizendo: vocês estão em pecado, vocês estão em pecado. Levantou-se um profeta chamado Ananias, um falso profeta, e disse: o Senhor fala pela minha boca. Jeremias apareceu. Jeremias colocou um jugo sobre o seu pescoço e prendeu suas mãos a esse jugo. E ele diz: assim vocês vão sair daqui para a Babilônia, vocês vão sair escravos. Aí imediatamente Ananias, para poder agradar o rei Zedequias, não é um Ananias lá do Saulo, não, é outro Ananias, tem vários Ananias na Bíblia. Aí esse Ananias, ele levantou-se, pegou uma espada e diz assim: o Senhor fala pela minha boca, assim diz o Senhor, assim como essa espada quebra o jugo, eu quebrarei o jugo da Babilônia sobre vós. E desceu a espada em cima da madeira que estava no pescoço de Jeremias e quebrou. Jeremias levantou e disse assim: o Senhor não fala pela boca dele. E agora? Ele disse: porque você mentiu esse povo e fez esse povo crer numa mentira, dentro de um ano você vai morrer. E assim foi. A Bíblia diz que dentro de um ano aquele homem morreu. Ele era um falso profeta. Nós temos também em Números 22 e 23, 24, aquela passagem ali, todo aquele contexto. Nós temos ali a descrição de um profeta chamado Balaão. Balaão, que na verdade foi um falso profeta contratado para amaldiçoar Israel. O rei Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Aí Balaão foi subir na montanha e disse: olha, eu vou tentar profetizar contra Israel. E quando foi profetizar, Deus mudou as palavras da boca dele e disse: aquilo que o Senhor abençoa, ninguém pode revogar. E por 3 vezes ele fez isso. E foi quando a jumenta falou: falso profeta. Falso profeta existe vários deles na Bíblia. Poderia ficar aqui a noite toda citando. Elias combateu contra falsos profetas de Baal e de Azera no desafio do Carmelo. Jesus disse em Mateus 24, 24, que um dos sinais da sua vinda, ou seja, um dos sinais do fim do mundo, do fim das coisas, seria o surgimento de muitos falsos profetas. Ou seja, os falsos profetas estão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E nós vemos aqui Jesus dizendo que eles se apresentam, melhor dizendo, como lobos disfarçados de ovelhas. Ou seja, os falsos profetas, eles parecem inofensivos. Você olha para ele assim, você não diz que ele é um falso profeta. O falso profeta profetiza. O falso profeta fala língua estranha. O falso profeta pula, rodopeia. O falso profeta dá cambalhota. O falso profeta anda pregando por aí, canta, pega o microfone, o fogo desce. Não se iluda, não. Não pense você que o falso profeta é alguém que vai chegar aqui e todo mundo vai olhar para ele e vai dizer assim: é um falso profeta. Não. Falso profeta, ele tem uma aparência de ovelha. Por fora você acha que ele é um santo homem de Deus. Você olha assim, andando na rua, aí vai um santo homem de Deus. Cuidado, você pode se enganar, hein? Aí vai uma santa mulher de Deus. Cuidado, pode ser um falso profeta. Um falso mestre. Porque eles têm aparência de ovelha. Eles andam como nós, falam como nós, se vestem como nós, usam Bíblia, pregam, oram, cantam, profetizam, fazem tudo que um crente espiritual faz. Faz igualzinho, mas não é. A aparência de ovelha, mas a essência de lobo. Por fora ele tem uma aparência agradável, mas por dentro, na verdade, o objetivo dele é roubar as ovelhas, dispersar as ovelhas, matar as ovelhas.
Eu preciso dizer uma coisa para os irmãos aqui que é muito importante que você guarde isso no seu coração. O falso profeta, o falso pastor, ele está por aí, irmãos. Eles estão em todos os lugares. Não é porque você está vendo uma pessoa pregar muito bem que ela é um servo de Deus, uma serva de Deus. Quando se lembra de uma pregadora muito famosa aí, não vou falar o nome dela não, mas uma pregadora muito famosa que pregava até no grandes congressos internacionais, e hoje ela é uma mulher que dirige uma igreja de homossexuais, famosíssima. Falsos profetas estão aí. Jesus também dá uma figura dizendo que eles são como árvores mais. Ele disse que uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. Uma árvore ruim não pode produzir bons frutos. Assim são os falsos profetas. Eles têm uma aparência boa, mas a essência é má. Porque o que eles têm dentro deles é podridão. A árvore má produz frutos maus, ou seja, a doutrina deles é errada. Eles têm uma aparência boa, mas a doutrina é errada. Ou seja, o que eles pregam vai contra a palavra de Deus, vai contra a sã doutrina, vai contra os ensinamentos que nós estamos ensinando aqui. São coisas que são agradáveis aos ouvidos. Por favor, alguém, 1 Timóteo 4, 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Primeira Timóteo 4, 1 e 2, por favor, pode ler. Muito obrigado. Esses falsos profetas estão, na verdade, propagando doutrinas de demônios, ensinamentos malignos, perversos. Eles estão ensinando e pregando aquilo que receberam de demônios. Eles estão aí no YouTube. Irmãos, os falsos profetas estão perambulando pelo caminho estreito. Os falsos profetas eles não estão no mundo, não, eles estão no meio da igreja. Estão no YouTube. Estão aí nos vídeos do Instagram, nos Reels. Estão nos podcasts, dando entrevista. Eles estão nos grandes púlpitos e também nos pequenos. Nas grandes igrejas e nas pequenas. Nos grandes eventos e nos pequenos. Eles estão por aí pregando no meio da igreja. Estão na mídia, estão propagando ensinos de demônios. E as pessoas estão acreditando. Por que estão acreditando? Aí eu faço uma pergunta para os irmãos. Como é que a gente combate o falso profeta, o falso ensino? Conhecendo o verdadeiro. Conhecendo a palavra, estudando a palavra, se aplicando na palavra. Você rechaça logo um falso. Quando vem um falso ensinamento, a falsa doutrina, alguém fala uma heresia no púlpito da igreja, você que sabe a palavra de Deus, você vai dizer assim, não, opa, isso aí não está na Bíblia não, hein? Você logo vai se atentar, porque você conhece a verdade. Só que se o crente não tem manuseio da palavra, não lê a Bíblia, não medita, não conhece, não aprende, não senta para ouvir, ele vai ser enganado pelo falso profeta, pelo falso mestre. Porque, na verdade, as doutrinas de demônios, elas são agradáveis. São doutrinas que ensinam. Por exemplo, tem pessoas que eu tenho certeza
Tem pessoas que eu sei que não ficam aqui conosco, porque aqui nós falamos a verdade. E não é agradável. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado em ser fiel à vocação para a qual o Senhor me chamou. E vocês também têm que estar na mesma preocupação. Fique na vocação que você foi chamado. Não importa o que vai acontecer. Porque tem igrejas aí hoje para tudo, que permitem tudo, que gostam de tudo, que fazem tudo e deixam. Aí a pessoa, vou lá que lá tá mais fácil. Tem pessoas que não suportam ouvir. A Bíblia diz que não suportam ouvir a sã doutrina. Você sabe que Judas não participa de ceia. Quando Jesus foi anunciar que havia um traidor, Judas estava no meio. Ele pegou um pão, molhou e deu assim na mão de Judas. E disse: o que você tem que fazer, faça logo. Ele levantou e saiu. Depois Jesus celebrou a ceia. Judas não gosta de comunhão. O falso não gosta de comunhão. O falso não gosta de Bíblia. O falso não gosta de ensino. O falso não gosta da doutrina verdadeira. Mas aquele que é fiel ao Senhor, este permanece na sua palavra. Então esses ensinamentos estão aí. Versículo de número 19. Jesus nos dá um alerta dizendo que o falso profeta será julgado pelo Senhor. Ele diz: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Ô irmão, vai chegar a hora que Deus vai acertar conta com essa turma que está ensinando facilidade aí para entrar no céu. Porque Balaão pode até profetizar, mas chega um tempo que Deus puxa o tapete dele. Ananias pode até contradizer Jeremias, mas chega uma hora que a flecha encontra ele e ele morre. Pode até se levantar alguns falsos profetas, mas de repente você ouve dizer assim um escândalo: caiu, acabou, fechou, foi embora. Aí tu sabe assim, não permaneceu porque era falso profeta. Aí o apóstolo João diz assim: saíram de nós porque não eram dos nossos. Ou seja, são essas pessoas que de repente você não ouve mais falar o nome dela, sumiu, desapareceu. O que aconteceu? Deus tirou de cena. Tirou a árvore que não dava fruto, cortou e lançou no fogo. Porque o falso profeta será julgado pelo Senhor. Deixa com Deus, que Deus resolve. Mas Jesus também ensina-nos sobre os falsos crentes. Após Jesus falar sobre os falsos profetas, ele agora vai falar sobre os falsos crentes. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Existem crentes que dizem ser, mas não são. Porque dizer que é não significa que eu sou. Ele diz assim: Senhor, Senhor. Jesus está tratando o seguinte: a pessoa está até debaixo do senhorio de Cristo, porque essas pessoas estão no meio da igreja. Jesus não vai levar todo mundo que está aqui dentro, não. Ele vem buscar uma igreja dentro da igreja, mas alguém que é fiel, lavado e remido no seu sangue e que não nega a verdade. Mas ele vem buscar uma igreja dentro da igreja. O falso crente está no nosso meio também, assim como o falso profeta. O falso crente é aquele que diz que é. Aí Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Porque o falso crente, ele faz a sua profissão de fé. Ele tem carteirinha de membro, ele vem na ceia, ele senta na mesa, ele participa, ele é batizado, ele sente arrepio, fala os balabalai dele. Falso crente. Aí Jesus continua dizendo assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você conhece um crente verdadeiro
não pelo que ele diz que ele é, não pelo que ele fala, não pelo que ele se apresenta a ser, mas pelo que ele faz como crente, pelo grau de comprometimento e obediência que ele tem à palavra. Quanto mais comprometido e obediente com essa palavra, mais crente ele é. Você conhece um crente verdadeiro? É pelo nível de obediência, aquele que faz a vontade de meu Pai, este entra no reino dos céus. O nível da nossa renúncia, vou desligar porque está frio. O nível da nossa renúncia, deixa só um ligado, tá bom. O nível da nossa renúncia, da nossa obediência, o grau de comprometimento que você tem com Deus e com a palavra não está esquecido, está tudo diante do Senhor, e Ele está dizendo: este que faz a vontade do meu Pai, entrar no reino dos céus. Quem faz a vontade do Pai? Não é quem diz que é crente, mas quem faz a vontade do Pai. Por favor, 1 João 3,10. Porque o filho se parece com o pai. Filho tem característica do pai. Está me entendendo? 1 João 3,10. Pode ler, irmã Geni. Pronto. Você conhece o Filho de Deus e o Filho do Diabo assim. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. É falso. É um falso crente. Amar a justiça e amar o irmão é característica do verdadeiro, porque o verdadeiro se parece com o pai. Filho parece com o pai. Tem característica da personalidade do pai. Se nós somos filhos de Deus, temos que ser parecidos com Deus. Um crente verdadeiro também não é conhecido pelos dons espirituais ou manifestação espiritual. Versículo 22. Pois muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? O falso crente expulsa demônio. Se eu perguntar aqui, não precisa responder, não. Quem aqui já expulsou um demônio na vida? Eu acho que nem todo mundo já teve essa experiência. Não precisa levantar a mão, não. Nem todo crente verdadeiro teve uma experiência dessa. Tem crente que nunca vai ter uma experiência dessa. Expulsar demônio. Mas o falso, o crente falso, até demônio ele expulsa. O crente falso profetiza. O crente falso profetiza. Olha Saul. A Bíblia diz que Saul estava perseguindo Davi. Ele já estava perseguindo Davi. O diabo já estava atormentando ele, já tinha um espírito mau atormentando ele. Aí a Bíblia diz que ele está perseguindo Davi, e quando ele dá de cara com Davi, de repente ele tem um susto e o Espírito Santo desce sobre ele naquele momento ali, e ele começa a profetizar. Ele entra em transe e começa a profetizar. Saul, que já estava a hora endemoniado, a hora estava na frente de Deus. Profetizava. O falso crente profetiza. Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, expelimos demônios e fizemos milagres. Quando você vê uma pessoa orar e gente cair no chão, né, e ser operada na hora ali e vomitar, canse, como eu já vi. Orar e o paralítico andar.
Orar e fazer o cego enxergar, orar e o morto ressuscitar. Oh, meu Deus, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Não é! Necessariamente não é. Pode ser que seja. Os irmãos estão me entendendo o que eu estou dizendo? Pode ser que seja um homem de Deus, mas aqueles sinais não é sinal de que Deus é com aquela pessoa. Porque o homem de Deus, ele vai orar e o demônio vai sair, ele vai orar e a pessoa vai ser curada, ele vai profetizar. O homem e a mulher de Deus também faz isso, mas o falso também consegue fazer a mesma coisa. Porque manifestação de dom espiritual não é sinal de que a pessoa é salva. Uma pessoa pode ser usada em profecia, pode ser usada em milagres, em curas, em maravilhas, pode expulsar demônio e não ser salva. Porque o que determina a salvação não é o dom, mas é o fruto do Espírito na vida do crente. Coisa triste será para essas pessoas que viveram uma vida assim, lá e cá e lá e cá e lá. Quando está cá, está crente. Profetiza, ora, pula, rodopeia, fala em estranho. Quando está lá, está no mundão. Aí vem, fica uma temporada aqui. Depois sai, fica uma temporada lá. Final de ano, carnaval, está lá. Aí depois volta. Aí o inverno e o outono passa na igreja. Primavera e verão no mundo. Inverno e outono na igreja. Isso acontece muito em Angra dos Reis. Tem pessoas que no verão somem da igreja, você não vê a cara dele. Dezembro, janeiro, fevereiro, só volta depois do carnaval. Fica vivendo uma vida assim, lá e cá, lá e cá. Essas pessoas são usadas, elas têm dom. Têm dons espirituais. Shurianderevácia. Tem dom, mas não tem caráter de crente. Então, quando você vê um crente sendo usado pelo Espírito Santo, não necessariamente Deus é com ele. Sabe como é que você sabe que um crente é cheio do Espírito Santo e Deus é com ele? Quando ele ama o seu irmão, quando ele é justo, quando ele é fiel, quando ele tem uma conduta irrepreensível e quando ele manifesta o fruto do Espírito: bondade, amor, mansidão, domínio próprio, temperança. Porque vai ter gente naquele dia que vai bater na porta de Jesus e falar assim: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Ah, Senhor, mas nós fizemos em teu nome. Tá bom, mas eu não conheço vocês. Usaram a minha autoridade, mas vocês não tiveram relacionamento comigo. Tem pessoas que crescem na igreja, são apresentadas na igreja, participam do conjunto das crianças, vai para os adolescentes, se batiza, participa dos jovens, casa na igreja, vira obreiro, é consagrado, dirige a igreja, pastoreia a igreja, morre na obra, é enterrado atrás da igreja, mas não vai para o céu. Usadíssimo em dons, mas não tem relacionamento com Cristo, com o dono do reino, não entra no reino. Só entra no reino quem o dono conhece, quem é conhecido por ele. Você precisa se relacionar com Deus. Ser crente não é vir à igreja, ser crente é se relacionar com Deus. Tem pessoas que é crente nominal, ele está na igreja, mas ele não se relaciona com Deus. Ele vive da obra, mas não se relaciona com o dono da obra. Aí Jesus naquele dia vai dizer assim: eu não conheço você. Não conheço você. Apartai de mim, não conheço. Senhor, mas eu usei a tua autoridade. Não interessa, eu não conheço você. Pode ir embora, não conheço você. Aí às vezes aquele irmãozinho que você nunca viu ele falar uma língua estranha, ele nem batizado com o Espírito Santo não era, aí chega lá no céu, um galardão enorme. Vai ter muita surpresa no tribunal de Cristo. Muita surpresa. 1 Coríntios 14, 22, por favor. Estou terminando já. Eu vi uma frase na internet dizer assim, ó:
não acredite no seu pastor quando ele diz que está terminando, porque nunca é verdade. 1 Coríntios 14, 22. Pode ler, irmã. Então, a língua estranha é um sinal para os infiéis. O que significa isso, pastor? Significa que a manifestação de línguas estranhas, alguns dons espirituais, são sinal para os não crentes. Não são sinal de aprovação de Deus. E as que não são sinal para os não crentes, são para a edificação da igreja. Mas em nenhum momento a Bíblia diz, quando você vê alguém com dom espiritual, crê naquela pessoa que ela é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não, não necessariamente. Lucas 17, versículo 1, está escrito assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que façam o povo pecar, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Jesus diz, é inevitável que venham os escândalos. Aí você vê tanto escândalo no nosso meio, né? Ele diz, é inevitável. Não tem como vocês evitarem os escândalos. Mas ai daqueles que escandalizam o evangelho. Ou seja, os ímpios muitas vezes não vêm para a igreja por causa dos falsos crentes. E na verdade, irmãos, os ímpios são hipócritas, né? Mas eles não vêm para a igreja e dizem assim, ser crente igual fulano, eu não. Ser crente igual ciclano, eu não. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas na verdade essas pessoas que estão causando esse escândalo para o evangelho são falsos crentes, que estão aí escandalizando o nome do Senhor, que estão aí causando isso. Ai delas, porque Deus vai acertar a conta com elas. É inevitável a gente, não tem como cancelar os escândalos, eles vão acontecer. Acontece os escândalos no nosso meio para que a gente saiba quem é o verdadeiro e quem é o falso. Então Jesus disse, é inevitável. Só que quando uma pessoa chegar para você e falar assim, ser crente igual fulano, para ser crente igual ciclano, você diz a ele assim, não, aquele lá realmente, aquele é um falso crente. Porque existe falso crente no nosso meio. Mas se você for uma pessoa, um servo de Deus, você diz assim, não, ele é falso crente, mas eu sou um crente verdadeiro, pode me imitar porque eu estou imitando Jesus. Paulo diz, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Você é um crente verdadeiro? Irmã, você está, o ímpio, não, você é crente igual fulano, não, realmente, o fulano ele é um falso crente, mas eu sou um crente verdadeiro, pode olhar para a minha vida porque eu estou imitando a Cristo, e as falhas que você vê em mim, sou eu, os acertos que você vê em mim, é Jesus na minha vida, pronto, acabou. Estamos em processo de aperfeiçoamento. Jesus disse, nunca vos conheci, porque, na verdade, o grande segredo e a chave da nossa vitória, e aqui eu encerro, é sermos conhecidos no céu. Coisa bonita é quando um anjo desce para falar com Daniel e diz assim, ô Daniel, você é muito amado de Deus. Daniel tinha uma fama no mundo espiritual. Alguém pode caluniar você, porque a Bíblia diz que nós somos sujeitos à calúnia. Mas como é que o mundo espiritual te conhece? O mundo espiritual precisa nos conhecer. Como você é conhecido no céu? Daniel, você é muito amado de Deus. Imagina um anjo chegar para você e dizer assim, fulano, tu és muito amado de Deus.
Isso é sinal de que tinha crédito no céu. Tinha conhecimento no mundo espiritual. Que Deus assim conserve cada um dos irmãos, cada um dos que estão ouvindo essa palavra, fiéis, conhecidos no céu, porque um dia nós todos vamos estar diante de Deus para prestar conta. Os falsos vão ser colocados na esquerda, os bodes, e as ovelhas à direita. Aí para nós ele vai dizer assim: vinde, bendito meu Pai, para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Aí naquele dia você vai olhar para o seu irmão, para o seu irmão e vai dizer assim: e aí, valeu a pena ser fiel ou não valeu? Valeu a pena ser fiel. Chegamos aqui, chegamos do outro lado, vencemos, conseguimos, conquistamos. Foi difícil, mas nós chegamos. E nós vamos chegar lá. E eu quero encontrar cada um de vocês lá, naquele grande dia. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Fique com esta palavra para o teu coração.